Então Jesus coloca duas coisas que devem ser evitadas quando a gente for orar. A primeira é a hipocrisia, a gente usar a oração para parecer aquilo que nós não somos. E segundo, o uso das vãs repetições, quando nós deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, nós deveríamos argumentar com Ele e perseverar, o que é bastante diferente. As duas orientações são estas, as duas coisas que temos que evitar. Primeira, não sejam como os hipócritas. Primeiro a gente tem que definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante na língua grega. Significa esconder-se atrás de alguma coisa. E esse nome hipócrita, ele primeiro foi dado aos atores do teatro antigo, que quando se apresentavam no público, numa peça, eles traziam uma máscara. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem uma máscara em que a pessoa está rindo com um pauzinho e a pessoa bota na frente da cara, né? Ela pode estar até chorando, mas pela máscara o que aparece é o riso. Então, nas peças teatrais, o ator era chamado hipócrita, porque ele estava escondido atrás de alguma coisa. O que aparecia era aquela face sorridente, mas por dentro ele podia estar chorando. Podia estar com raiva, mas o que aparecia era aquilo ali. Com o tempo, a palavra hipócrita veio a designar uma pessoa que parece o que não é. Alguém que dá a impressão de que é alguma coisa, mas na verdade ela é outra diferente. Daí o nome hipócrita, que já era comum na época de Jesus. E Jesus então usa o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecer que são pessoas piedosas, que andam com Deus, espirituais, mas na verdade não são. Esse é o uso errado da oração. Você querer orar diante das pessoas, Jesus não está proibindo que a gente ore na frente dos outros, mas você, quando for orar em público ou na presença de outras pessoas, você orar para impressionar os outros, para os outros pensarem que você é uma pessoa que anda muito próxima de Deus, quando na verdade você sabe que não é isso. Então esse é o hipócrita. E é claro, a gente pode fazer a aplicação para muitas outras áreas da vida, né? A pessoa está na igreja, a pessoa se envolve com atividades religiosas, ela faz um monte de coisa, mas o coração dela não é reto, não é puro. Então é a máscara, né? É o hipócrita. Ela parece alguma coisa, mas na verdade ela não é. Jesus aqui se refere especificamente no verso 5 aos fariseus. Olha o que ele diz. Na época dele, os fariseus eram os religiosos mais conhecidos. Pessoal que se dedicava a obedecer à lei de Deus em detalhes e cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés, mas aquilo era uma fachada. É o mesmo pessoal que depois condenou Jesus à morte. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Nas sinagogas, geralmente se orava sentado. O mestre ensinava sentado. E na hora, quando um fariseu era convidado para orar, vou pedir ao irmão fariseu, que agora nos dirige a Deus em oração, o fariseu, em vez de orar lá do seu cantinho, ele ficava em pé. Ó Deus. Aí fazia aquela, e todo mundo ficava olhando. Puxa, esse cara sabe orar mesmo. Esse deve ser um grande homem de Deus. Hipócrita, coisa nenhuma. Aquilo era show para aparecer diante dos homens. Ou então, na praça, já que o judeu, na lei de Moisés, estava dito que o judeu tinha que orar 3 vezes por dia. Quando chegava a hora de orar, está dizendo aqui, o fariseu chegava na praça, no canto da praça, aquela parte mais exposta, né, na quina, que é de esquina, né, num cruzamento, ele ficava em pé, dava uma olhada para ver se tinha alguém olhando, e aí ele começava a orar publicamente ali naquele local mais visível para chamar a atenção das pessoas. Jesus diz, isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, a oração especialmente, como um meio de se promover, para que as pessoas pensem que você é espiritual.
Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando a gente lida com essas questões. Qual a motivação? Jesus não está proibindo aqui que você ore em público, mas você tem que lembrar que a oração é dirigida a Deus. E nós não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que nós somos aquilo que, na verdade, no íntimo nós não somos. Jesus diz aqui que, na verdade, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso humano. As pessoas dizendo, puxa, que pessoa espiritual. Pronto, é tudo que você vai receber. A sua oração não vai ser atendida por Deus. O máximo é essa recompensa humana que você vai ter. Aí então, o que fazer? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Como eu disse, o Senhor Jesus não está proibindo que você ore em público e não está dizendo que a oração boa é somente aquela que é feita você trancada no quarto. O que ele está dizendo é que nós evitemos a hipocrisia, a ponto de que, se for necessário, você evite orar em público e vá orar em secreto. O que Jesus está recomendando aqui é a sinceridade de coração, é a comunhão entre você e Deus, longe dos olhares humanos ou longe de buscar a aprovação humana. A oração é um momento entre você e seu Pai que te vê em secreto, que vê você lá no quarto, onde ninguém mais te vendo, Deus está te vendo. Lá quando você está dirigindo, lá quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está no seu gabinete, quando você está sozinho, Deus está vendo você. E é a Ele que você vai orar e dirigir as suas orações. A gente precisa sempre ter muito cuidado com as palavras de Jesus e entendê-las no contexto. Depois da Reforma Protestante, houve muitos grupos que saíram da Reforma, que foi um grande movimento religioso, e alguns estranhos, né? E um deles era um grupo que dizia exatamente isso aqui, que só orava, não tinha oração pública. Interpretou as palavras de Jesus literalmente, sem entender a intenção, e o movimento era voltado para orar no quarto, né? Então, quando tinha reunião, tinha culto, ninguém orava. Aí depois todo mundo ia para casa, se fechava no quarto e orava. Como eu disse, nós temos que entender o que é que Jesus está proibindo aqui. Ele está proibindo a hipocrisia, o show. E está estimulando que nós tenhamos contato íntimo com Deus. Que nós saibamos que o nosso Deus, Ele nos vê e que é dele que nós temos que buscar a recompensa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E continue assistindo.